Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo nesse momento. Se você gostar desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Eu vejo muitas pessoas comentando que não são inscritas no canal. Então, se você ainda não é, se inscreva. Quem enganou Eva? A serpente ou o diabo? Podemos afirmar categoricamente que foi o diabo e não a serpente, o animal, a cobra. Vamos às provas bíblicas. A serpente é um animal e todo animal é irracional. Os animais não têm as três faculdades da personalidade: o intelecto, a inteligência e a emoção. E Satanás, ele tem, porque ele é um espírito e espírito tem personalidade e inteligência própria. Qualquer espírito, qualquer ser espiritual. Tanto anjos de Deus como também demônios, que são todos espíritos com inteligência e personalidade. No livro de Apocalipse, prova que a serpente era o diabo. Vamos ler capítulo 12, verso 9 primeiro. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Veja, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Agora, no capítulo 20 e verso 2, deixa claro que a serpente é o diabo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é. Veja que diz que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Ali ficou claro. Ninguém sabe o nome de Satanás. Alguns até perguntam qual é o nome. É Satanás ou é diabo? Na verdade, ninguém sabe o nome. Ele é chamado por adjetivos. E um deles é serpente, a mesma que enganou Eva no Éden. Dragão e serpente, que está escrito somente no Apocalipse. Diabo e Satanás em toda a Bíblia. Podemos crer que no céu deveria ter um nome angelical. Mas quando foi expulso do céu, perdeu a identidade com Deus e se tornou um estranho. Da mesma forma, nenhum demônio é chamado pelo nome na Bíblia. A Bíblia nunca afirmou qual é o nome do diabo. Diabo significa enganador e Satanás adversário. Agora, e se fosse a cobra, qual seria o interesse dela de fazer Eva pecar? Nenhum. Eva foi enganada pelo diabo e não por uma cobra. Na Bíblia Pentecostal tem um comentário bem interessante. Lá diz que Satanás controlou a serpente e a usou como instrumento para efetuar a tentação. O diabo manipulou a serpente para destruir a fé que Eva tinha acerca da ordem que Deus tinha dado de não comer o fruto. Muitos já perguntaram, então por que Deus amaldiçoou a serpente, sendo que ela foi usada pelo diabo? Como vemos em Gênesis 3 e verso 14. A punição da serpente foi rastejar. Então, se baseando nisso, podemos ter uma resposta, ou pelo menos uma hipótese mais provável. Podemos crer que antes disso a serpente talvez andaria. Se ela não se rastejasse, sem pernas, a sentença dada por Deus não seria rastejar, pois já seria a atual condição dela, rastejar. Ela não poderia receber uma sentença qual já era a situação dela. Agora alguém pode perguntar, por que aplicar essa sentença à serpente, sendo que ela foi usada pelo diabo? Por que ela foi punida? Por que será? Podemos
podemos explicar da seguinte forma, ou pelo menos uma hipótese. O pecado afetou toda a criatura, tanto animais como pessoas. Está escrito que toda criatura geme. Romanos 8, verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme. Então, toda a criação, tanto animada como inanimada, tornou-se sujeito ao sofrimento e às catástrofes físicas por causa do pecado humano. Então, hoje, os animais foram afetados pelo pecado. Imagina uma cobra sucuri ou uma cascavel correndo atrás de uma pessoa. Se não tendo pernas, já oferece tanto perigo, tanto medo que causa nas pessoas. Imagine com pernas, ou então com asas. Imagina uma cascavel voando atrás de uma pessoa. Então creio, ou podemos crer, que Deus determinou que ela se arrastasse por causa disso. Isso é uma das possibilidades, não é uma afirmação, é hipótese, porque a Bíblia não nos dá a resposta exata. Os animais ferozes existem como consequência do pecado. No reino milenar, os animais que hoje são ferozes comerão juntos um com outros. No caso, está escrito que comerão junto com suas presas. Isaías 65, verso 25, lá está escrito: o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Então toda criatura sofreu as consequências do pecado. Tanto os seres humanos, tanto a natureza, quanto os animais. E tudo isso só será restabelecido, somente a partir do reino milenar e na eternidade, onde, conforme eu já li, as presas comerão junto com o seu predador. Será tudo restituído ao seu estado original, como era no jardim, no Éden, e como Deus queria que fosse se o pecado não tivesse afetado a humanidade. Tem coisa que a Bíblia não traz a resposta. Deuteronômio 29, verso 29, está escrito que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas são para nós e nossos filhos. Então indica que nem tudo na Bíblia está de forma literal ou foi revelado para nós. Tudo que é suficiente para o ser humano ser salvo e andar em comunhão com Deus está revelado. Mas existem pontos de interrogação que não nos foi revelado, mas também não se faz necessário para a salvação. São mistérios ocultos que não nos foi revelado. Mas nada influi quanto à salvação. Então temos que interpretar e às vezes se basear em hipóteses mais prováveis, mas não afirmar e não bater o martelo de forma literal, apenas suposições. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você não for inscrito, se inscreva. Clique no sininho para ativar as notificações. Se você não receber notificações, entre que eu posto 2 ou 3 vídeos por semana, conforme a minha disponibilidade. Então é isso aí. Obrigado e até o próximo.